Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para corrigir com vocês as questões de direito constitucional que foram objeto aí da prova do TJ, você que fez para os cargos de analista administrativo e enfermeiro. As questões de constitucional foram exatamente as mesmas. Eu espero que você tenha ido bem, eu penso que a gente conseguiu trabalhar esse assunto bem em sala. Talvez uma questão você pode ter tido, talvez uma certa dúvida, que foi justamente a primeira questão. Elas não estão numeradas aqui, tá? Você localiza aí na sua prova, porque dependendo da prova pode ser questão diferente, né? Então localiza aí na sua prova. É aquela questão que cobrava a eficácia daquele artigo 5º inciso 32 da Constituição. Aquele que diz que o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Então vejam, aí ele pergunta, considerando a aplicabilidade das normas constitucionais que se extrai do referido preceito, temos o quê? Você tinha que lembrar que nós temos normas de eficácia plena contida e limitada, eficácia plena autoaplicável. Nesse caso, se ele remete à lei, que a defesa do consumidor vai ser feita conforme dispuser a lei, então você já tinha que excluir de cara eficácia plena. Eficácia limitada consumerista é boa, né? Essa aqui a gente não falou em nenhum momento. Eficácia contida, você talvez poderia ter ficado na dúvida, mas aí você tinha que lembrar o seguinte, a eficácia contida quer dizer que há um direito que já existe, que pode sofrer, que já pode ser usufruído eventualmente, e que pode sofrer alguma restrição. A eficácia limitada, você tinha que lembrar que ela depende de norma regulamentadora. Para que aquele direito seja exercido, usufruído, para que aquele órgão seja criado, implementado, precisa da lei. E aí quando a gente fala em eficácia limitada, se você olhar os slides aí, você vai perceber, a eficácia limitada ela se divide em eficácia limitada de princípio institutivo e de princípio programático, ou simplesmente programática. Eficácia limitada de princípio institutivo quer dizer que é uma lei que vai vir a criar, a organizar, a estruturar um órgão, uma entidade, uma pessoa jurídica, direito público, enfim. Então, eficácia limitada de princípio institutivo depende de outra norma para criar, regulamentar, estruturar um órgão, uma pessoa. Já a eficácia limitada de princípio programático, ela vai desenvolver algum programa de governo. Bastante comum, e nós falamos muito na área eu ia dizer saúde, também, né? Dos direitos sociais em sentido amplo. Saúde, educação, moradia, assim por diante. Direitos sociais em sentido amplo. Então, as normas de eficácia limitada de princípio programático são aquelas que dependem de uma lei para regulamentar algo, um programa a ser desenvolvido pelo Estado, pelo governo. Ou ao invés de usar a expressão norma de eficácia limitada de princípio programático, simplesmente normas programáticas, que dependem de programas serem implementados pelo Estado para que aquilo se realize. E realmente aqui vejam, se você trocasse defesa do consumidor por saúde, talvez você conseguiria perceber bem que seria a norma programática. O Estado vai promover na forma da lei a saúde. Bom, é norma de eficácia limitada de princípio programático ou simplesmente natureza programática. Essa aqui realmente eu confesso que talvez você tinha que ter um pensamento, né, um raciocínio um pouco além do que normalmente a gente faz em relação a essas questões aqui de eficácia e aplicabilidade das normas. A próxima questão, uma questão sobre nacionalidade, muito fácil, eu tenho certeza que se bateu o olho ali e resolveu fácil. É a questão que fala do, talvez a pronúncia seja François, quem está aí ouvindo e conhece francês deve estar dando risada se eu pronunciei errado, né? Enfim, ele nasceu no território brasileiro durante o período em que os seus pais nacionais franceses aqui estavam, por se encontrarem, fazendo o quê? Lembra que eu falava? Presta atenção o que os pais estão fazendo. Estão em gozo de licença de uma fábrica de bijuterias em que trabalham na França. Vejam, o filho nasceu no Brasil e nós não adotamos em regra o ius solis como definidor de nacionalidade? Claro que sim. Você sempre tinha que perguntar o que os pais estão fazendo no Brasil. Algum dos pais estava a serviço do seu país? Não. Lembra que a gente falou, estar a serviço do país inclui a administração pública do país. Não inclui empresa privada. E aqui é uma empresa privada, uma fábrica de bijuterias. Não é o caso, portanto, os pais não estão a serviço no Brasil, nascendo em território nacional, é brasileiro nato, automaticamente, independente de requerimento, qualquer outra coisa. Por isso a alternativa era a letra C. Ele é nato, independente de requerimento. Beleza? Essa aqui eu acho que foi bem tranquila, né? A próxima questão é sobre
a parte do direito administrativo, tanto é que eu deixei aqui, ó, a professora Daiane, é aquela que vocês já devem ter visto, ou vão ver ainda a correção da professora Daiane nas questões de direito administrativo. É aquela que está na Constituição, mas vocês viram lá, é administrativo, veda a acumulação de cargos públicos de natureza técnica. Vou passar batida essa questão, tá? Vamos para outra questão que foi cobrada, poder judiciário, tinha que cair, né? A gente falou muito disso. Essa aqui é uma questão que tem a ver com as garantias do juiz. Até no simulado eu chamei a atenção. Lembra das garantias? Vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios. Essa questão diz: determinado político de grande influência no Estado, insatisfeito com a atuação de um juiz de direito na comarca em que residia, constou seu advogado sobre a possibilidade de ser requerida a remoção compulsória desse magistrado. Veja, se o juiz tem vitaliciedade, em regra, não pode ocorrer a remoção compulsória. É a garantia que ele tem, não é? Ele não vai ser nem removido, nem colocado em disponibilidade e nem a sua aposentadoria. Essa é a regra. Muito bem. À luz da sistemática constitucional, estabelecida na Constituição, o requerimento almejado. Almejado por quem? Ali pelo político, né? Aqui a questão é saber se pode o juiz ou não ser removido. Veja, a alternativa a ser marcada é a letra A, realmente. Porque você tinha que lembrar, está no artigo 93, inciso 8º da Constituição, quando ele diz que o ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do juiz pode ocorrer desde que haja interesse público. E a alternativa que fala em interesse público. O próprio tribunal pode determinar a remoção, se houver interesse público, e também o CNJ. O CNJ, você tinha que lembrar, falamos das competências do CNJ, artigo 103b de bola, parágrafo 4º. Lá dentro tem várias competências, e uma delas repete o artigo 93, inciso 8º da Constituição, que diz que também o CNJ pode remover, colocar em disponibilidade ou até aposentar o juiz. Portanto, aqui realmente era a letra A ser marcada. Espero que você tenha acertado isso aqui, lembrado que o CNJ também poderia fazer isso. Muito bem. Finalizamos, vejam, basicamente 3 questões, foi relativamente tranquilo, direito constitucional, né? Espero que você tenha ido bem, no geral, da prova, né? Desejo sorte e sucesso aí no resultado final. Beleza? Abraço a todos e até mais.